começar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Começo essa mensagem com esse texto belíssimo de Provérbios 4:23, porque eu quero trazer uma mensagem para o seu coração com o título O Cristão e a Depressão. E esse texto já nos dá uma primeira lição, já nessa introdução. Ele nos dá um conselho: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos, guardar os nossos pensamentos. E guardar significa proteger, cuidar. E o texto de Provérbios, no contexto, vai falar sobre o poder de decisão que eu tenho sobre isso ou a respeito. O versículo seguinte diz: afasta da tua boca palavras ruins. Versículo 25 diz: olhe sempre para frente. Versículo 26 diz: reflita sobre suas escolhas. E o 27 diz: não te desvies das palavras de Deus nem para a direita nem para a esquerda. Significa que eu tenho que tomar decisões. Eu quero falar sobre esse assunto porque nós estamos num tempo de muita depressão em todas as esferas de relacionamentos, em todo tipo de faixa etária, inclusive crianças, muitos adolescentes, jovens, muitos adultos, e também tomando muitos seguidores de Cristo, muitos que deveriam estar felizes e alguns até inclusive tirando suas próprias vidas. E por isso eu quero falar sobre esse assunto, o cristão e a depressão. Será que é possível um cristão viver em depressão? Eu não estou falando de depressão do sentido físico, algum problema em uma glândula responsável pelas emoções, como a glândula tireoide, ou um acidente que deixou a pessoa de alguma forma machucada por dentro, ou perturbada de alguma forma. Mas eu estou falando de coisas exclusivamente emocionais, da alma, da psique humana, que geraram tristezas, geraram angústias profundas, geraram ressentimentos e chegaram ao ponto de depressão e talvez até mais que opressão, e uma depressão profunda, falta de vontade de viver. Será possível que alguém que conheça Cristo, que conheça o Espírito Santo, possa viver em depressão ou cair numa depressão profunda e continuar nela? Cair, eu acredito que qualquer pessoa pode cair em qualquer tipo de queda, porém a pergunta é: será que eu posso, como cristão, permanecer num buraco desse, numa depressão, num buraco emocional? Então nós queremos respostas. E como eu disse nas outras mensagens, eu não tenho opinião própria, por isso eu não discuto opiniões, nem mesmo de ninguém, não discuto opiniões. A minha palavra é a palavra de Deus. Eu entendo que Miles Monroe dizia: o crente não tem opinião própria, nós temos que buscar na palavra de Deus. E o primeiro texto é esse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O segundo texto que eu quero ler é um texto também muito conhecido, apenas ler nessa introdução, que é Romanos 8, versículos 35, 36, 37, 38 e 39. Romanos 8, de 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que versículo lindo: somos mais que vencedores em todas essas coisas. E aí ele diz, versículo 38, portanto estou seguro, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura
nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem qualquer outra criatura, eu citei antes, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, se só existisse esse texto em toda a Bíblia, eu já poderia afirmar que o crente não pode viver em depressão, que nós vamos economizar bastante dinheiro com os psicólogos, que são gente muito boa, amo os psicólogos, é uma profissão muito interessante, mas os crentes não vão gastar dinheiro com os psicólogos, nós vamos deixar para pessoas que ainda não conhecem Cristo, porque se eu estiver no amor de Cristo, o texto diz aqui, ninguém pode me separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem passado, nem o poder desse mundo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, se não pode me separar do amor de Deus, então eu não posso, nem devo, nem vou viver em depressão. Mas nós temos que analisar o porquê, claro, eu não vou falar nessa mensagem, eu não vou falar como cientista, não vou falar como psicólogo, ou como sociólogo, ou como filósofo, não vou falar da parte científica, eu vou falar como co-pastor, porque pastor é Jesus, nós somos os co-pastores. Eu vou falar como um servo de Deus que ama, e eu quero declarar meu amor a todos aqueles que estão caídos, a todos aqueles que estão destituídos de alegria, que estão sem vontade de viver. Eu quero declarar o meu amor por você, e o meu amor em Cristo é tão grande que eu prego essa mensagem para que você possa tomar uma decisão, e você então, por meio dessa palavra, não minha, mas palavra de Deus pregada por mim nesse momento, você possa tomar uma decisão de se levantar e de entender que você está vivo e que você deve decidir guardar o seu coração, como foi o primeiro texto que nós lemos. E é claro que um personagem muito interessante, muito forte para pensarmos sobre a questão de depressão é o personagem Jó. É um personagem muito interessante. Eu quero pregar minha mensagem baseada na vida de Jó, porque eu quero falar em 3 tópicos por meio da vida de Jó. O primeiro tópico eu quero falar sobre perdas, porque ele teve todo tipo de perdas na vida dele. O segundo tópico eu tinha colocado como terceiro, mas eu vou mudar. O segundo tópico eu quero colocar dor, e o terceiro tópico eu quero colocar tragédias. Então eu quero falar disso porque todas as pessoas do mundo estão sujeitas a perdas, a dores e a tragédias, e Jó esteve vivendo essa turbulência na sua vida, na vida dele, e eu creio que até hoje o diabo se arrepende de ter aceitado a aposta de Deus com ele. Vai lá, vê, ele acusou Jó de que Jó só servia a Deus, só era feliz por causa das bênçãos que o rodeavam, e então Deus disse, tá bom, toca nele, vamos ver o que vai acontecer. E até hoje Satanás se remói e tem muito arrependimento de ter aceitado esse desafio, porque até hoje muitas pessoas se convertem com a história de Jó, e hoje essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ecoar no coração de muitas pessoas, vai servir para abençoar muitas vidas, e para economizar muito dinheiro, como eu disse, com os psicólogos, e quero desejar que os psicólogos sejam muito abençoados, mas quero também dizer que muitos vão economizar, remédios também que os psiquiatras iriam passar, vão economizar sessões com os psicanalistas, porque eles vão encontrar por meio dessa palavra as respostas. Em primeiro lugar eu quero falar sobre perdas, porque perdas, não é fácil assimilar perdas, e você conhece a história de Jó. Eu não vou nessa mensagem ler a história de Jó, apenas vou citá-la, mas Jó perdeu tudo que ele tinha, porque Satanás acusou diante de Deus, dizendo, bom, tu tens cercado Jó com um muro de proteção, ele tem sido abençoado, o Senhor tem expandido os rebanhos dele por toda parte da terra, ele é multimilionário, tem filhos lindos, maravilhosos, então quer dizer, por isso que ele está ali te servindo. Ele só não está em depressão porque o Senhor deu todas as coisas para ele, e Deus então disse, toca no que ele tem, só não toques na vida dele. E então ele teve uma experiência de perdas, ele perdeu tudo que ele tinha. Então financeiramente, em termos de bens,
Você imagina a pessoa ser rica, a pessoa ser próspera naquilo que empreende, nos seus trabalhos, de repente perder tudo. Ela perdeu tudo. Há pessoas que perdem coisas pequenas e já entram em depressão. Jó perdeu tudo, mas é tudo mesmo. Quando eu falo tudo, se você ler a Bíblia, eu falo tudo mesmo. Ele perdeu os 10 filhos. O maior tesouro que um pai e uma mãe têm são os seus filhos. Os 10 filhos estavam numa festa de aniversário, a casa caiu, deu um vento, o diabo mandou um vento, derrubou a casa, morreram todos os filhos de Jó. Ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, e eu vou dizer, ele não caiu em depressão. Agora, por que ele não caiu em depressão? Bom, primeiro eu quero citar o texto que ele cita, a palavra literal que ele cita, Jó capítulo 1, versículo 21. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe por que eu dou uma resposta aqui? Porque Jó não entrou em depressão depois de ter perdido tudo, todos os seus bens e todos os seus filhos, toda a sua vida. Ele perdeu ali na vida dos filhos. Ele amava demais aqueles filhos, ele orava pelos filhos, ele sacrificava a Deus pelos filhos. Os filhos eram crentes, estão no céu, creio que sim, eram homens e mulheres de Deus. Mas ele perdeu tudo. Ele não teria mais o sorriso dos seus filhos, o carinho das suas filhas, o aconchego, aquele jantar de final de semana, seus filhos na casa dos pais. Ele não teria aquela alegria de ver seus netinhos. Ele perdeu tudo. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que uma das causas que tem sido forte da depressão no meio dos cristãos é porque os cristãos acham que tem muitas coisas. Eles acham que eles são merecedores de algo. Os cultos são baseados em ganhos, em ganhar coisas, não em Deus. Os cultos não são baseados na adoração ao Senhor. Os cultos são baseados em você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. E aí quando você perde, você entra em depressão. E as pessoas vão pregando: você tem que ter, menos Deus. Eu tenho as coisas de Deus, mas não tenho Deus das coisas. Eu tenho as coisas, as bênçãos do pastor, mas não tenho o pastor das bênçãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. É uma mensagem que tem pregado sobre as bênçãos, mas não tem pregado sobre o Deus das bênçãos. Então Jó adorava Deus, ele era um adorador. E por isso ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que perda, nenhum tipo de perda, deveria ser tão poderosa a ponto de afastar a alegria do coração de uma pessoa que foi encontrada por Cristo. Você não está mais perdido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: eu vim buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu fui encontrado pelo Senhor, eu encontrei o Senhor, Ele me encontrou e eu o encontrei. Há uma canção antiga de um pastor lá de Alagoas, cantava muito bem cantado. Essa canção ele dizia: quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje canto, sou feliz, encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, quando Jesus me encontrou, toda a minha vida então mudou. Eu não tenho que pensar em perdas, porque se eu perder o emprego hoje, o Senhor me abrirá uma outra porta amanhã. Se eu perdi uma bênção hoje, o Senhor me dará uma bênção amanhã maior. Então eu creio que, já dizendo que eu creio que a causa do problema de uma pessoa que fala em perdas e que ela se abate por perdas é uma pessoa que é muito possessiva. Ela não é adoradora. Eu não estou acusando, mas eu estou tentando dizer para você a importância de você meditar nisso. Mas o segundo ponto que leva uma pessoa a uma depressão são as dores. Ninguém gosta de dores, querido. Ninguém gosta de dor. Nenhum
de nós gosta de dor. E as perdas nos levam à dor, podem nos levar às dores. E as dores, elas podem ser físicas, e quem é que gosta de uma dor física, uma dor de dente, uma dor de cabeça? Ninguém fica feliz com uma dor de dente, causa uma depressão. Às vezes uma afta, você com uma afta não consegue se comunicar direito com as pessoas, aquilo tudo ardendo. Imagina uma doença maior. Ninguém gosta de doença, ninguém gosta de dor. E grandes personagens felizes da vida, quando caíram em alguma dor, em alguma enfermidade, caíram em depressão junto com aquela dor física. Alguns passaram por dores emocionais muito fortes, por causa de uma perda, que é o primeiro ponto, perda de um ente querido, a morte de alguém. Veja que Jó passou por essas perdas, perdeu tudo o que tinha, perdeu o respeito das pessoas que o achavam uma pessoa interessante. Depois de tudo aquilo acontecer, os próprios amigos disseram que ele devia estar debaixo de maldição, ele devia ter algum pecado muito grave, secreto, escondido, para estar sofrendo tudo aquilo. As pessoas não respeitavam mais, e aquilo tudo, aquelas perdas, geraram dores emocionais. Mas pela segunda vez que Satanás se encontrou com Deus e que acusou novamente Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo dele, e ele passou a ter dores físicas. A Bíblia conta que Jó ficou doente, com dores, e ele pegava cacos de telhas para raspar as suas feridas, e ele tinha feridas dos dedos dos pés até o último fio de cabelo da cabeça dele. Muitas dores, insuportáveis dores. Emagreceu, feridas purulentas, doloridas. E as pessoas olhavam para aquele ex-homem famoso, ninguém mais o curtia. Se fosse hoje, ninguém mais ia dar uma curtida. O famoso ficou anônimo da noite para o dia, o rico ficou pobre, miserável da noite para o dia. Então ele tinha muitas dores físicas, emocionais e espirituais, porque ele queria respostas, e então ele tinha dores por não conseguir respostas de Deus. Ele não tinha mais sentido a vida dele. Mas eu quero dizer que mesmo com dores, Jó não caiu em depressão, porque uma pessoa em depressão, ela não tem vontade de ter respostas. Ela vai tomar os seus comprimidos, mas ela não quer resposta. Na verdade, ela tem até raiva de quem dá respostas para ela. Ela não quer confronto. Jó queria confronto. Então Jó não estava em depressão. Jó era um cristão. Jó amava Cristo. Você diz, como Jó amava Cristo? O Novo Testamento começou em Mateus? Não, o Novo Testamento começou em Gênesis. Começou quando Deus, o nosso Pai, matou um cordeiro na fundação do mundo, que era Cristo. Apocalipse 13:8. As pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A graça foi inaugurada ali. E eu digo isso porque em Jó capítulo 19, versículo 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Esse meu corpo todo ferido vai um dia se revestir de imortalidade, incorruptibilidade. Então ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele já sabia que o Salvador Jesus já estava ressurreto, tinha vencido a morte. Então aquelas dores tinha vencido. O texto mais clássico sobre dores é Isaías capítulo 53. Se você ler do versículo 3 ao 5, eu não vou lê-lo aqui, mas você entende esse versículo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Agora o versículo 5 diz: por suas pisaduras, por seu castigo o seu castigo nos trouxe a paz. Então, se o castigo de Jesus me trouxe a paz, eu não posso estar em depressão. A palavra prosperidade, dentre as suas raízes, na etimologia, é paz do coração. Uma pessoa próspera, primeiro, é uma pessoa que sabe que se ela perdeu tantas coisas, ela diz: bom, o Senhor me deu, o Senhor tomou, eu tenho paz no coração, depois Ele me dá de novo. Ele é meu Pai, Ele sabe dar boas coisas aos filhos. Eu não vou ficar focando meus olhos em perdas. Ele tem paz no coração. Prosperidade é paz no coração, e Deus vai abençoar. Uma pessoa próspera não tem inveja dos outros, não tem raiva porque o outro está feliz. Eu que queria estar feliz. Não entra em depressão porque o casamento da colega está melhor, porque o meu casamento não está tão bom, porque a minha escolha não foi ruim, não foi boa. Não,
E aí vem as dores, e aí você olha para as dores, e você olha para Isaías 53, e olha para Cristo, como Jó olhou para Cristo. Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Queridos, Jó não estava em depressão. Jó queria confronto. Jó não era um fujão, um fugitivo. Ele não queria fugir do problema, ele queria respostas, e até que Deus lhe deu a resposta. Uma pessoa em depressão não quer respostas. Ele estava com dores, muitas dores, e ninguém com dores fica sorrindo. Ele tinha muitas perdas na vida, muitas perdas, e ninguém com tantas perdas fica pulando de alegria. Mas é diferente eu estar pulando, não estar pulando de alegria, e estar com depressão. Depressão é quando você não tem mais vontade de viver. É quando você se suicida. Você começa o suicídio lento e paulatino. Você começa o suicídio talvez há 10 anos atrás, quando você se sentiu rejeitado, sentiu uma perda daquele amor, uma perda emocional, e você começou através daquela perda caminhar para o caminho das dores, e as dores foram aumentando e aumentando, e você não consegue mais olhar para Cristo, você olha só para um remédio que te seda, que vai fazer você dormir, porque você não pode mais dormir por seu controle próprio, você agora tem que dormir pelos psicotrópicos, você agora tem que estar dominado por um psiquiatra que vai dar o receituário, você não pode mais trabalhar, você não tem mais propósito de vida, você não tem mais por que viver. Você até vive, talvez alguns, muitos, graças a Deus, não têm coragem de se matar, e ainda há chance para os que estão vivos, mas já estão se matando lenta e paulatinamente, porque perdeu um emprego, porque perdeu um filho, porque está com dores. Mas eu quero dizer, se no primeiro ponto de perdas, eu posso ser um adorador e dizer, o Senhor nos saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando vem as dores cruciantes, e chega alguém que é próximo de você, como a sua própria esposa, e não te entende, e a tua esposa chega como a esposa de Jó e disse, tu ainda preservas a tua fé, você ainda, porque você não amaldiçoa esse teu Deus e se mata. A mulher de Jó disse para ele se matar. Isso já é outro tipo de perda. Muitas pessoas com várias perdas e várias dores têm a tristeza e a dor maior de ver alguém, o seu ente querido, às vezes uma esposa, às vezes um marido, às vezes um filho, que até quer que se mate logo para acabar logo com o sofrimento. E Jó não estava em depressão, e Jó disse para aquela mulher, tu estás louca, mulher. Eu recebi o bem de Deus, também não receberia o mal. Então, ele deu essa resposta. E eu quero dizer que Jó nunca, mas nunca, mesmo quando ele amaldiçoou o dia dele, do nascimento, ele dizia, eu não entendo porque eu nasci, eu não sou nada, não mereço nada, talvez eu tenha entendido tudo errado, mas ele não entrou em depressão, porque Jó 19, 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Cristo está vivo. Se você acredita que Cristo está vivo, você não pode estar morto. Mas eu quero terminar, o terceiro tópico é tragédia. O primeiro tópico é perdas. O segundo tópico foi dores. Mas perdas e dores podem me levar à tragédia. Tragédia, quando você pensa em tragédia, você pensa quando alguém se matou, tragédia. Quando acontece um acidente, ou todo mundo morreu, aquele ônibus dos estudantes lá de São Vicente, indo para Mogi das Cruzes, muitos morreram, tragédia. Quando um casamento é destruído depois de anos, bodas de prata é destruído, e aquilo que começou no altar termina no fórum, aquilo que começou com juras de amor termina com juras de ódio, tragédia. Tragédias emocionais. Tragédia é uma pessoa que ouvia a palavra de Deus e de repente deixa de ler a palavra de Deus, ouvir as revelações do Senhor e vai buscar outro tipo de revelação, e aí o diabo fala, ela deixa de ser crente, deixa de ser de Deus, se desvia da fé, larga a família, vai adulterar. Tragédia espiritual. Tem pessoas que dizem que têm ouvido Deus, mas se Deus vai falar, Ele vai falar
falar de acordo com a sua própria palavra. Mas há pessoas que estão debaixo de tragédias espirituais, se afastaram da fé, descreem do que criam antes. Não é bem assim, não está dizendo isso aqui. E começam a descrever tragédias. Eu quero dizer que uma pessoa, se ela continuar em depressão, primeiro começa com as perdas, depois vai para as dores, e ela pode chegar nas tragédias. E eu quero dizer que Jó, em primeiro lugar, ele teve muitas perdas, mas ele não se deixou perder dentro dele, no seu coração, porque ele se achava em Deus, e ele sabia que Deus o achou primeiro. Ele teve muitas dores, muitas. Pense em alguém com muitas dores, pense em Jó, físicas, emocionais e espirituais, mas nenhuma daquelas dores o deprimiu, porque ele buscava respostas, e um deprimido não busca respostas. E a resposta que ele encontrou, ele registrou em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. Querido, o mundo todo pode se acabar, se você tem Cristo, você vai viver. E eu quero dizer para você que a vida de Jó não foi uma pessoa com depressão pode chegar à tragédia. Na verdade, a vida dela é como se já fosse uma tragédia paulatina e lenta, diária. Ela come o pão diário das emoções feridas, das perdas e das dores. E pode-se chegar a uma tragédia. E Jó nunca entrou em depressão e ele não chegou à tragédia. Como eu disse, tragédia é quando a coisa já deu no final. É uma peça encenada da vida que já teve um desfecho de terror. Então as peças medievais, as peças do teatro grego, que usavam muito a questão de tragédias, os filósofos usavam muito essa questão da tragédia, por meio de poemas e de músicas, eles exaltavam a tragédia humana. Mas, queridos, Deus não exalta a tragédia, Deus não te fez para a tragédia, Deus não te fez para o ódio ao bode, o culto ao bode, uma das figuras de Satanás. Queria ser adorado por Jó e tinha inveja de Deus, e por isso acusou Jó diante de Deus. Você nasceu para ser um adorador. Deus não te fez para a tragédia. Deus não te fez, você que é espírita, acha que tem um tal de karma. Deus não te fez para esse negócio de karma, porque não existe. Deus te fez para ser vencedor. Deus não te fez crente para ser uma pessoa cabisbaixa, que diz, bom, seguir Jesus deve ser uma coisa muito terrível. Se você olhar e estudar a história dos mártires, eles morriam cantando, orando ao Senhor, não era tragédia. Não existia tragédia em um cristão, não existe tragédia na vida de um cristão. O que existe na vida de um cristão é adoração ao Senhor. E eu termino essa mensagem, querido, dizendo que, se você conhece a história de Jó, você vai ver que Jó, que não estava em depressão, buscou respostas. Ele não foi tomar comprimido, ele não foi tomar sedativos, ele não foi tomar psicotrópicos, ele não caiu, não ficou com um semblante caído, ele procurou respostas, falou algumas coisas que não deviam, e Deus se apresentou a ele. Deus ficou feliz com a vida de Jó, Deus confrontou Jó nas suas limitações, e a Bíblia diz que Jó começou a orar pelas outras pessoas. Uma pessoa deprimida não ora pelas outras, ela sempre se acha vítima. Mas como que Deus mudou a sorte de Jó? Se você lá em Jó diz, e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Eu quero te dar uma dica, você quer sair da depressão? Em primeiro lugar, saiba que tudo que você tem é de Deus, adore o Senhor com o que você tem. Em segundo lugar, pegue as suas dores e as leve a Cristo, porque Ele tomou sobre si todas as suas dores, e diga como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Mas em terceiro lugar, saia da depressão, fazendo algo por outras pessoas. Se você é cristão, vá adorar o Senhor. Segundo o áudio que passaram para a gente do pastor que se matou por esses dias passados, ele passou um áudio dizendo da sua tristeza de ver a igreja que tem tratado mal os pastores, e aquele texto de Deuteronômio 18, quando fala, Deus fala, a tribo de Levi não tinha porção, não teria porção como as outras tribos, e Deus era a porção dele, dependia da oferta, e aí, como se fosse uma coisa triste. Eu acho isso aí excelente. Eu também sou espiritualmente aqui, vamos dizer assim, da tribo de Levi, eu sou chamado para o ministério de tempo integral, e eu sei, se Deus diz, eu serei sua herança, eu serei sua porção, puxa, que coisa mais linda. Eu tenho um convênio do céu. Se a igreja não paga um convênio para mim, Deus paga um convênio do céu. Eu vou ficar com saúde a minha vida inteira.
Se a turma não der oferta, os meus 5 pães e 2 peixes, vão sobrar 12 cestos na primeira multiplicação e 7 na outra. 12 cestos significa 1 cesto para cada discípulo, 7 cestos significa 1 cesto para cada dia, 1 para cada um todo dia. Ou seja, se Deus é minha porção, eu não posso usar esse texto como alguma coisa triste, não. Eu sou um adorador. Se a igreja não me entende, eu vou orar assim mesmo. Se todo mundo é ingrato na igreja, eu como pastor, se todo mundo é ingrato, bom, mais ingratos foram com Cristo. E Jesus nos perdoou e nos amou. Não estou querendo incentivar a ingratidão, trate bem seus pastores, vocês são crentes. A Bíblia diz que quem respeita seus pastores são abençoados e dignos de dobrados honorários, sejam os que presidem na palavra. Tudo bem, mas se não acontecer, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem os anjos, nem os principados, nada disso vai me separar do amor de Deus. E você sabe a história? Quando Jó orava pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu o dobro de riquezas para Jó. Deus deu 10 filhos novamente para ele, as 3 filhas mais lindas de todo o Oriente. Deus restaurou o casamento, restaurou a vida, restaurou as emoções e muito mais. Ele se tornou uma pessoa muito mais crente. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Para aqueles tradicionais, as pessoas que não creem em nada, que acham que a gente não pode ver Deus, porque apenas pega aquele texto que Deus disse para Moisés, ninguém nunca viu a minha face e viveu, querido. Está falando, claro, da face de Deus, mas ele disse: eu vou deixar passar a minha glória, a minha bondade, a bondade de Deus eu tenho que ver. E quem vê Jesus vê o Pai. Jesus disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. E quem me vê tem que ver Jesus em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então as pessoas têm que ver Deus em mim. E eu tenho que ver Deus, eu tenho que ter contato com Ele. Por isso Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, eu termino essa mensagem dizendo: o cristão e a depressão não combinam. Nós vamos economizar muito dinheiro, porque nós não vamos gastar dinheiro com psicólogos, nem com psicanalistas, nem remédio com psiquiatras. Nós não vamos ficar internados, convênio de saúde, não vai precisar gastar dinheiro com internamento. Coisas de ficarmos internados, porque nós estamos felizes da vida com Cristo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Não estão pregando mais esse evangelho, estão pregando o evangelho de derrota, um evangelho de, puxa, é tão ruim ser crente, o jeito, eu vou para o céu depois, mas é tão ruim. Tem crente que olha para o rosto do crente e já dá vontade de chorar. Não, o crente é feliz. Reverendo Oscar Chaves, um grande pai espiritual do meu passado porque ele já está na glória, ele cantava muito aquela canção tocando o seu órgão: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, para mim o morrer é viver, para mim o morrer é viver, para mim o morrer é viver, para mim o viver é Cristo. Somos mais que vencedores, Romanos 8,37, mas eu quero terminar essa mensagem falando desses 3 livros que você pode adquirir, Deus vai mudar a sua vida também por meio deles. As fraquezas dos fortes, volume 1, 2 e 3. Eu conto aqui a história de Moisés em forma de parábola, em forma romanceada, cura interior. Moisés estava quebrado, triste, deprimido, caído. Deus ministra cura na vida de Moisés, porque nada dava certo na vida dele, até que Deus o encontra e tira uma foto dele, a sarça ardente era a foto dele, transforma a vida de Moisés. Mas uma pessoa curada é uma pessoa que enfrenta as batalhas, você não foge mais delas. Veja que a capa está voltando aqui para o Egito, ele enfrentou Faraó. Cada revelação de cada praga aqui, tremenda, revelações espirituais. E uma pessoa que vence as batalhas é uma pessoa que conquista. Deus revela o reino dele para ela: venha o teu reino. Então, nós temos isso aqui. Queridos, você pode colocar no meu e-mail, pedir no inbox que eu posso mandar para você. Mas eu quero fazer uma oração, declarar o amor de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar que cristãos sairão do buraco da depressão em nome de Jesus. Não falo como cientista, não falo como psicólogo, psicanalista, psiquiatra, porque não sou, não falo como filósofo, não falo como sociólogo, mas falo como filho de Deus. Todo espírito de depressão, todo espírito de derrota, todo espírito de dor, saia da sua vida, você que tem me assistido, em nome de Jesus, e você seja poderosamente abençoado no
no sobrenatural do Senhor, e que a glória do Senhor venha sobre você, e que se você tiver apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor vai fazer você comer e se abastar. Muita bênção sobre sua vida, e mesmo a ingratidão das pessoas, a rejeição das pessoas, nunca será suficiente, eu digo em nome de Jesus, para te afastar, tirar do teu coração o amor de Deus. Que Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Aleluia, amém.